いい気になってんじゃねえぞエレクトラ K さんOlá, esquizofrênicos que vão começar a frequentar esse canal. Seja bem-vindo ao meu primeiro vídeo. Uma dica: você poderia estar fazendo algo melhor, tipo lendo ou assistindo um yaoi ou yuri. Pelo menos se você tivesse fazendo uma dessas duas coisas, vocês estariam prestando atenção em um conteúdo que é melhor e que não te causaria nem problemas mentais e psicológicos e de saúde. A thumbnail desse vídeo tá uma bosta igual, roteiro igual. Quem faz os vídeos desse canal, que lógico sou eu, mas chega de puta. E bora para essa porra desse vídeo. Se você não gostar, eu quero que você pegue o notebook do seu pai que ele usa para trabalhar, enfie no seu cu e rode até sua bunda sangrar. Brincadeiras, bora para essa merda que eu já estou começando a querer me enforcar com minhas próprias tripas. Falou e aproveita essa porra desse vídeo. 29 de junho de 2021, Toronto acordou sob um céu nublado e cinza, com a neve caindo em grandes flocos que cobriam as ruas e parques da cidade. Os termômetros marcavam temperaturas abaixo de zero, e os ventos médios adicionavam um toque de frio cortante ao ambiente. Ethan Johnson, empacotado em um casaco pesado, cachecol e luvas, caminhava pelas calçadas cobertas de neve em direção ao trabalho. A cidade estava mais tranquila do que o habitual, com muitas pessoas optando por ficar em casa devido ao clima rigoroso. Ao passar pelas ruas movimentadas do centro de Toronto, Ethan admirava a mistura única de arquitetura moderna e histórica que a cidade oferecia. Os arranha-céus espelhados se misturavam harmoniosamente com os prédios antigos de tijolos vermelhos, criando uma paisagem urbana fascinante. No caminho, Ethan decidiu que depois do trabalho, celebraria seu aniversário de 18 anos de uma maneira especial. Ele tinha em mente uma noite aconchegante e divertida com seus amigos mais próximos. Planejou uma visita ao Ripley's Aquarium of Canada para explorar as maravilhas subaquáticas e interagir com a vida marinha. Após a visita ao aquário, eles se dirigiriam ao Distillery District, um charmoso bairro histórico com suas ruas de paralelepípedos e edifícios industriais convertidos em lojas e restaurantes. Lá, encontrarão uma aconchegante cafeteria, onde poderão se aquecer com cafés e chocolates quentes enquanto conversavam e riam sobre suas aventuras. Para encerrar a noite, Ethan e seus amigos iriam a um restaurante com vista para a cidade, onde desfrutariam de um jantar delicioso enquanto contemplavam as luzes brilhantes e os arranha-céus iluminados de Toronto. Time skip era umas 9h15 da noite e Ethan Johnson estava acabando de sair do restaurante que tinha ido com seus amigos. Ele estava voltando para seu apartamento. No meio do caminho, ele recebe uma ligação da sua chefe. Ethan atende o telefone. Alô, Márcia, boa noite. Márcia, boa noite, Ethan. Desculpe incomodar em um momento tão tarde. Precisamos de uma pequena ajuda no zoológico, são apenas algumas coisas para limpar, não deve tomar muito do seu tempo. Ethan, sem problemas, Márcia. Estou feliz em ajudar. Mas, só para eu me organizar, o que especificamente precisa ser feito no zoológico? Márcia, ótimo, Ethan. Precisamos que você verifique e limpe algumas áreas de acesso público, como os banheiros dos visitantes, o espaço ao redor das jaulas dos animais e também as lixeiras próximas às áreas de alimentação. Ethan, entendido, Márcia. Vou pegar meu kit de limpeza no meu apartamento e seguir direto para o zoológico. Devo levar apenas alguns minutos para chegar lá. Márcia, perfeito, Ethan. Agradecemos muito sua ajuda. Tenho certeza de que conseguirá resolver tudo rapidamente. E mais uma vez, desculpe incomodá-lo em seu horário de folga. Ethan, não se preocupe, Márcia, estou sempre disposto a ajudar quando necessário. Farei o possível para deixar tudo em ordem no zoológico. Márcia, ótimo, Ethan. Sua dedicação é muito valorizada. Se precisar de algo ou tiver alguma dúvida, ligue para mim, ok? Ethan, com certeza, Márcia. Obrigado pela confiança. Vou me preparar e seguir para o zoológico agora mesmo. Márcia, muito obrigada, Ethan. Tenha uma boa noite de trabalho e não se esqueça de descansar depois de terminar, você merece. Ethan, agradeço, Márcia. Vou me certificar de que tudo esteja impecável e depois terei meu descanso. Tenha uma ótima noite também. Márcia, até mais, Ethan. E obrigada novamente pela sua disponibilidade. Ethan, de nada, Márcia. Até mais.
encerra a ligação e se dirige rapidamente para o zoológico para cumprir suas tarefas. Ethan Johnson estava quase acabando de fazer tudo aquilo que Marcia tinha pedido e já eram umas 22h30 da noite. A última coisa que ele precisava fazer é entrar no local das serpentes para limpar o habitante delas. Ali várias espécies de serpentes, como cascavéis e cobra coral e mamba negra naja e etic, como aquelas serpentes já estavam acostumados com a presença de Ethan Johnson. Elas ficavam observando enquanto ele limpava, enquanto ouvia alguma música para distrair sua mente. Corta de cenário para outro lugar numa rodovia ali perto. Onde que estava acontecendo? Alguns caminhões com elementos químicos radioativos estavam em alta velocidade sem rumo e não conseguiria parar, causando uma forte explosão, rompendo a jaula da serpente e aqueles produtos químicos caíram todo em cima de Ethan Johnson. Enquanto ele estava tossindo sangue, enquanto sentia fortes dores em seu corpo, enquanto seus ossos doíam, as serpentes estavam sem entender nada. Enquanto ele agoniava e tendo fortes dores e alucinações causadas pelos produtos químicos no corredor um pouco destruído estava passando Gisele, uma das amigas de Ethan Johnson. Ela é a faxineira que limpava os corredores e locais públicos no zoológico. Enquanto Gisele caminhava pelos corredores do zoológico, ela percebeu a fumaça e a movimentação estranha no local das serpentes. Preocupada com o que estava acontecendo, ela correu em direção à jaula e, ao se aproximar, ficou horrorizada ao ver a explosão e a situação caótica lá dentro. Sem pensar duas vezes, Gisele pegou um pano que estava em seu carrinho de limpeza e o molhou rapidamente em um balde de água próxima. Com coragem e determinação, ela amarrou o pano em seu rosto, protegendo-se o máximo possível dos produtos químicos no ar, e adentrou na jaula das serpentes, ignorando qualquer medo que pudesse sentir. Ela avistou Ethan caído no chão, tossindo e sentindo fortes dores. As serpentes, ainda perplexas com a explosão, mantinham uma certa distância dele. Gisele se aproximou cautelosamente, ignorando os animais, e se ajoelhou ao lado de seu amigo. Com lágrimas nos olhos, ela pegou o celular e discou o número da ambulância com as mãos trêmulas. Enquanto explicava a situação desesperadamente ao atendente, ela tentava acalmar Ethan, segurando sua mão e dizendo palavras reconfortantes. Gisele, por favor, ajude-me a tirá-lo daqui o mais rápido possível. Ele está sentindo muita dor, disse ao atendente, com a voz embargada. Ela conseguiu dar informações precisas sobre a localização no zoológico e a gravidade da situação. Enquanto esperavam a ambulância, Gisele tentou cobrir o rosto de Ethan com o mesmo pano úmido que usou para proteger o seu próprio. Ela se preocupava com a segurança dele, mesmo diante do perigo que estava enfrentando. Finalmente, os paramédicos chegaram ao local, mas era tarde demais porque Ethan Johnson estava dando seus últimos suspiros de vida, enquanto sua visão estava toda embaçada e preto encontre seus pensamentos. É sério que eu vou morrer? Eu pensei que minha morte ia ser um pouco menos dolorosa sem produtos químicos. Encontro seus pensamentos te perdiam e ele pensava ia ser bastante engraçado. Se reencarnasse como uma serpente, seria impossível, mas seria bastante divertido, mas pena que isso aqui é a realidade e não o anime e o mangá, que nós temos uma segunda chance. Que triste, dizia ele. Com o coração apertado e os olhos cheios de lágrimas, Gisele segurava a mão de Ethan suavemente, enquanto os paramédicos faziam o possível para salvá-lo. Ela sentia a tristeza tomar conta de seu ser, sabendo que o tempo era implacável e que eles não podiam fazer nada para reverter os efeitos dos produtos químicos. Ethan lutava para falar, mas sua voz era fraca e falhada. Ele olhou para Gisele com carinho, tentando encontrar as palavras certas para se despedir. Com um esforço final, ele conseguiu sussurrar: Gisele, obrigado por estar aqui, por ser minha amiga. Eu nunca imaginei que nossos caminhos se cruzariam da forma como aconteceu. Você trouxe alegria para meus dias no zoológico e compartilhamos tantos momentos divertidos. Gisele lutava para conter o choro enquanto segurava a mão de Ethan com mais firmeza. Ela respondeu com voz trêmula: Ethan, você também trouxe muitas alegrias para minha vida. Você é um amigo incrível, alguém que eu sempre admirei pela sua gentileza e dedicação. Não sei como será a vida sem você. Ethan esboçou um fraco sorriso. Seus olhos encontraram os dela e, mesmo em sua condição debilitada, ele conseguiu expressar gratidão. Prometa-me, Gisele, prometa-me que não vai se culpar por nada disso. Foi um acidente, e você fez o que pôde para me ajudar. Você é corajosa e bondosa, e eu sou grato por tê-la em minha vida.
Gisele assentiu, incapaz de falar em meio às lágrimas. Ela sabia que seria difícil não se sentir culpada, mas as palavras de Ethan trouxeram algum conforto ao seu coração partido. Eu sinto muito, Ethan, sinto muito por não poder fazer mais por você, disse Gisele, sua voz falhando. Ethan apertou levemente a mão dela e disse, você fez tudo o que podia, Gisele. E agora, eu só quero que você se lembre dos bons momentos que tivemos juntos. Eu sempre estarei com você, de alguma forma. Os paramédicos, percebendo que o tempo era precioso, interromperam suavemente a conversa e continuaram a tentar salvar Ethan. Ele fechou os olhos lentamente, ainda segurando a mão de Gisele com ternura. É hora de partir, Gisele, cuide-se e lembre-se de mim, mas não com tristeza, e sim com alegria. Eu te amo, minha amiga, foram suas últimas palavras antes de seu suspiro final. Gisele ficou em silêncio, deixando as lágrimas caírem livremente enquanto se despediam de um amigo querido. Ela sabia que guardaria as lembranças e o carinho de Ethan em seu coração para sempre, honrando sua memória e amizade enquanto seguia em frente. Ethan Johnson sozinho estava vendo uma tela preta enquanto ele ouvia uma voz feminina dizendo novas habilidades adquirida força, velocidade e resistência melhoradas, sentidos aprimorados, escamas cristalinas, enquanto aquela voz falava seus status, nome antigo Ethan Johnson, idade desconhecida. Espécie serpente divina. Novas habilidades foram desbloqueadas após o seu contato com os produtos químicos após sua morte. Enquanto a voz falava as outras habilidades: manipulação de veneno. Capacidades: os usuários podem criar, formar e manipular venenos e substâncias venenosas. Por uma questão de clareza, veneno e toxina são termos para qualquer substância que prejudica a saúde ou destrói a vida quando absorvidos no sistema. Veneno é a palavra geral. A toxina é um veneno produzida por um organismo, planta, fungo, animal. É especialmente utilizado em medicina, em referência às secreções bacterianas causadoras de doenças. Veneno é utilizado especialmente dos venenos segregados por certos animais, geralmente injetado por uma mordida ou picada. Controlar substâncias venenosas é um poder de grande ameaça para basicamente qualquer ser vivo, sejam humanos, animais, insetos, etc., já que os usuários podem utilizá-las principalmente para acabar com seus alvos em específico ou atacar qualquer ser que estiverem próximos deles. Enquanto aquela voz dá uma pequena explicação e fala as outras habilidades: geração de veneno, indução de doenças, manipulação de plantas, construtos de veneno, criação de criatura de veneno, negação de veneno, geração de veneno ácido, manipulação do ácido, hálito de veneno, indução de alucinação / ilusionismo, geração de gás tóxico, indução de decomposição, e outras habilidades bloqueadas e ética. Enquanto ele sentiu uma forte dor de cabeça, encontre sua visão ficava toda esbranquiçada e sentia seu corpo ficar diferente. Ethan Johnson se sentia atordoado e confuso com todas essas informações e sensações que o invadiram após sua morte e transformação em uma serpente divina. Ele tentava assimilar as novas habilidades e poderes que agora possuía, mas tudo era avassalador e surreal. Enquanto a voz feminina continuava a enumerar as habilidades, Ethan sentia uma mistura de fascínio e medo. Ele agora tinha o poder de manipular venenos e substâncias tóxicas, algo que poderia ser perigoso para aqueles ao seu redor. Ele se perguntava como poderia usar essas habilidades com sabedoria. A sensação de seus braços e pernas desaparecendo e a percepção de que seu corpo estava diferente, agora assumindo a forma de uma serpente divina, eram experiências assustadoras e estranhas. Ethan lutava para se acostumar com essa nova condição, enquanto tentava encontrar uma forma de controlar suas novas habilidades. A dor de cabeça persistente o deixava ainda mais confuso, e ele se sentia sobrecarregado com tudo o que estava acontecendo. A voz continuava a ecoar em sua mente, mencionando outras habilidades que ainda estavam bloqueadas e inexploradas. Ethan sabia que tinha um longo caminho pela frente para aprender a lidar com seus novos poderes e entender completamente o que significava ser uma serpente. Ethan tentou se levantar e se movimentar, testando suas novas habilidades e sentindo a força, velocidade e resistência aprimoradas que a voz mencionara anteriormente. Ele se permitiu um momento de reflexão, lembrando-se de sua amiga Gisele e desejando que ela estivesse bem e segura.
Ethan Johnson decidiu esquecer o seu nome antigo e buscar um nome novo para se chamar. Por enquanto ele será chamado Bill. Ele mal sabia que um novo mundo podia ser desconhecido e misterioso, teriam novos perigos pela frente. A cena se corta com Bill se rasteja pelo chão, chegando perto de um lago, enquanto ele leva para os lados tentando achar algo que pudesse ajudá-lo. Enquanto ele decide olhar para o lago, Bill, a serpente branca de olhos vermelhos, estava em um novo mundo cheio de desafios e mistérios. Enquanto se rastejava pelo chão em busca de algo útil, ele se deparou com um lago refletindo sua nova aparência. Ao ver seu reflexo, Bill sentiu uma mistura de surpresa e admiração por sua imponente forma serpentina. Aproveitando sua velocidade aprimorada, Bill decidiu caçar um peixe para se alimentar. Com agilidade, ele se enroscou em torno de um dos peixes, liberando seu veneno paralisante para capturá-lo. Após engolir o peixe e deixar o suco gástrico fazer seu trabalho, uma pequena tela azul surgiu em sua frente, notificando-o de que havia recebido 2 pontos de evolução. Curioso e intrigado, Bill decidiu usar os pontos de evolução que acabara de ganhar. Ele encontrou um pequeno botão na tela com uma opção para melhorar seus status. Pressionando com sua cauda, ele viu a luz azul rodeando enquanto seus níveis de força e resistência subiam para o nível 1. Enquanto a voz misteriosa explicava sobre os pontos de evolução, Bill escutava atentamente. Ele percebeu que seu progresso e crescimento como serpente seriam recompensados com pontos de evolução que poderia utilizar para melhorar suas habilidades. Agradecido pela informação, Bill usou sua cauda para coçar suavemente seu queixo, em um gesto peculiar, e falou em sua mente: "Não sabia disso, mas estou muito grato por saber agora." "Obrigado, voz misteriosa." Bill estava ciente de que estava apenas começando sua jornada nesse novo mundo como serpente divina. Com suas novas habilidades e pontos de evolução, ele se sentia mais confiante para enfrentar os desafios desconhecidos à sua frente. Ele estava determinado a explorar esse mundo, aprender mais sobre suas capacidades e encontrar seu propósito nessa nova forma de vida. Com coragem e curiosidade, Bill estava pronto para embarcar em sua emocionante aventura como uma serpente divina em busca de autoconhecimento e crescimento. Após passar algum tempo no lago, Bill tinha se alimentado de vários peixes, ganhando pontos de evolução à medida que sua caçada progredia. Aquele ambiente limitado em recursos aquáticos resultou em um ganho de 5 pontos, uma conquista modesta, mas valiosa para suas futuras melhorias. A voz misteriosa, que parecia guiá-lo através desse novo mundo, explicou em detalhes como funcionavam os pontos de evolução. Bill ouviu atentamente enquanto a voz detalhava seus status, explorando suas capacidades e possibilidades. Com seus pontos de evolução em mãos, Bill tomou decisões estratégicas para aprimorar suas habilidades. Um ponto foi investido em sua velocidade, percebendo a importância de se mover rapidamente em um mundo repleto de desafios. Outro ponto foi alocado para potencializar o veneno de suas presas, aumentando ainda mais sua eficácia como predador. Curioso e ansioso para desbloquear novas habilidades, Bill viu uma opção que chamou sua atenção: hálito de veneno. Ele passou sua cauda pelo queixo enquanto considerava essa habilidade. Ele decidiu desbloqueá-la e, com um toque na tela, viu a notificação aparecer: hálito de veneno desbloqueado, nível 0. Seu interesse foi picado ainda mais quando a voz explicou que ele poderia aprimorar suas habilidades. Bill distribuiu um ponto para fortalecer essa habilidade, permitindo que ele expelisse veneno através da boca para afetar seus alvos de longe. 2 pontos restantes foram investidos em escamas cristalinas, uma habilidade passiva que aumentaria sua resistência de uma forma cristalina e robusta. Ao ouvir a voz explicando o efeito de suas novas escamas, Bill se sentiu fortalecido e mais confiante em sua capacidade de enfrentar desafios. Uma última notificação surgiu na tela azul, informando sobre uma nova habilidade que seria desbloqueada ao atingir o nível 2 de escamas cristalinas. Bill mal podia conter sua curiosidade e empolgação ao imaginar o que essa habilidade poderia ser. Enquanto saboreava o sucesso de suas escolhas, Bill sentiu um pequeno sorriso surgindo em sua nova forma serpentina. O tempo que passou no lago não foi em vão. Ele havia ganhado conhecimento, habilidades e poderes que o ajudariam a enfrentar os desafios que o aguardavam. Com a nova perspectiva de um futuro emocionante, Bill se sentiu motivado a explorar mais, aprender mais e desbloquear ainda mais de suas capacidades únicas como uma serpente divina em um mundo cheio de maravilhas e mistérios.
A voz misteriosa retornou com informações adicionais, aprofundando as capacidades de Bel como serpente divina. Bel ouvia atentamente enquanto a voz descrevia como ele poderia usar suas escamas cristalinas de maneiras ainda mais eficazes. Ele ficou intrigado ao descobrir que, além de disparar cristais, também poderia cristalizar suas próprias escamas para aumentar sua resistência. A ideia de fortalecer sua defesa dessa maneira o deixou animado e mais confiante em suas habilidades. A voz também mencionou que ele poderia cristalizar sua cauda para perfurar armaduras e cascos de oponentes com resistência maior. Bel absorvia cada detalhe, absorvendo as informações como um estudante ansioso por aprender. Ele agradeceu silenciosamente por aquela informação valiosa, sabendo que poderia se tornar um trunfo em situações desafiadoras. Após a conversa com a voz, Bel voltou a se rastejar pelo chão, caçando pequenos roedores para se alimentar. Ele usou sua velocidade e agilidade recém-aprimoradas para capturar sua presa com facilidade. O processo de caça agora era mais eficiente, graças às suas novas habilidades e aprimoramentos. À medida que o tempo passava, a lua começou a surgir no céu, anunciando a chegada da noite. As nuvens se formaram e a chuva começou a cair, criando um ambiente tranquilo e sereno. Bel, com a chuva caindo sobre sua forma serpentina, decidiu cristalizar a ponta de sua cauda para criar um pequeno abrigo. Ele encontrou um tronco de árvore caído e, com um toque de suas escamas, endureceu a cauda em um formato de abrigo, oferecendo proteção contra a chuva e o frio. Dentro de seu improvisado abrigo, Bel se acomodou, sentindo-se seguro e protegido. Ele observava a chuva cair e escutava os sons suaves da natureza ao seu redor. Sua mente estava cheia de pensamentos sobre suas novas habilidades, o mundo desconhecido que o cercava e suas possibilidades futuras. Com o passar do tempo, Bel permitiu que o sono o envolvesse, enquanto a chuva continuava a cair. Ele sabia que, na manhã seguinte, ele continuaria sua exploração em busca de respostas, aventuras e talvez até uma biblioteca onde pudesse expandir seu conhecimento. Enquanto ele fechava os olhos e se entregava aos sonhos, a chuva tocava suavemente sua forma serpentina, criando um cenário tranquilo e misterioso, cheio de promessas para o que o amanhã poderia trazer. Na manhã seguinte, com o sol começando a iluminar o céu, Bel se espreguiçou e se retorceu, esticando seu corpo serpenteante. Ele abriu sua boca, exibindo suas presas brilhantes enquanto falava, revelando seu senso de humor. Tomara que essa cidade não esteja muito longe, porque mesmo que eu não tenha pernas, isso cansa muito. Saindo do abrigo improvisado, Bel se dirigiu até uma pequena poça de água formada pela chuva da noite anterior. Ele se acomodou na poça, relaxando e acalmando sua mente antes de retomar sua jornada. Rastejando habilmente através da mata alta, ele percorreu pequenos vilarejos, mantendo-se escondido na vegetação enquanto continuava sua exploração. Após muitas horas de rastejo, Bel finalmente avistou os portões da cidade à distância. Enquanto ele se aproximava, começou a perceber movimentos nas proximidades. De uma moita emergiu um homem, vestindo uma armadura e empunhando uma adaga. O homem parecia ter más intenções, falando sobre a valiosa pele de Bel para fazer bolsas. Alerta e rápido, Bel usou sua recém-aprimorada velocidade para desviar dos ataques do homem. Sentindo-se estressado após a longa jornada, ele decidiu usar sua habilidade recém-adquirida, o hálito de veneno. Abriu a boca, formando um círculo vermelho e laranja com símbolos, e liberou um veneno potencializado em direção ao agressor. O homem tentou bloquear o veneno com seus braços em forma de X, confiante em sua armadura. No entanto, o veneno se mostrou implacável, corroendo a armadura e a pele do homem. Ele gritou de dor, ficou paralisado e sangrava abundantemente. A combinação poderosa do veneno com suas outras habilidades o deixou surpreso, revelando o potencial impressionante de seu novo arsenal. Bel não hesitou em pegar a bolsa de moedas que estava à cintura do homem paralisado. Usando sua cauda, ele tirou a fita que prendia a sacola e examinou o conteúdo. Moedas de prata, de bronze e 2 moedas de ouro. Isso pode não ser muito, mas vai ajudar, murmurou enquanto amarrava a sacola novamente. Rastejando até os portões da cidade com a sacola de moedas em sua boca, Bel chamou a atenção dos porteiros, que observaram com curiosidade e cautela. Sua aparência e a sacola levantaram suspeitas, mas os porteiros não interferiram, considerando que a serpente poderia ser uma criatura pacífica e inteligente.
Bill adentrou os portões da cidade, maravilhando-se com as estruturas e a agitação do reino. Ignorando os olhares temerosos das pessoas, ele estava determinado a encontrar a biblioteca que tanto desejava. Após alguns minutos de observação, ele avistou uma biblioteca próxima a uma taverna. Ignorando as preocupações das pessoas ao seu redor, Bill manteve seu foco e direcionou-se à biblioteca, ansioso para expandir seu conhecimento e descobrir mais sobre o mundo ao seu redor. Após alguns minutos de rastejar pela cidade, Bill finalmente chegou ao seu destino, a biblioteca. Entrando no local, ele observou o balcão de atendimento, que não era muito alto e parecia de fácil acesso. Com determinação, Bill escalou o balcão de madeira, usando sua cauda para alcançar o topo. Ele apertou um pequeno sino de ouro, produzindo um leve barulho que chamou a atenção da atendente. A atendente, chamada Karen, virou-se para o balcão e olhou com surpresa para o inusitado visitante. Ela rapidamente olhou ao redor para verificar se alguém mais estava testemunhando o que estava acontecendo. Seus olhos se fixaram em Bill, que acenava com a cauda, demonstrando que tinha um propósito específico em estar ali. Enquanto a surpresa inicial dava lugar à calma, Karen percebeu que Bill estava interessado na biblioteca. Ela era uma jovem ruiva, vestindo trajes um pouco antiquados e usando óculos. Com um sorriso amigável, ela se aproximou do balcão e falou: "O que você, Senhor Serpente, deseja nesta biblioteca?" Bill fez um esforço para se comunicar, tirando a sacola de moedas de sua boca e respondendo: "Senhor, aparento ser velho, mas eu não sei a minha idade. Pode me chamar de Bill." A resposta intrigou Karen, que nunca havia encontrado uma serpente que pudesse se comunicar de forma tão incomum. Curiosa e disposta a ajudar, Bill pediu a Karen para carregá-lo enquanto ele procurava por livros. Ele explicou suas preferências, incluindo histórias, medicina, plantas e armas. Ele explicou que, apesar de ser uma serpente, não conseguia alcançar os lugares mais altos onde os livros estavam localizados e não queria que Karen se machucasse tentando alcançá-los. Com um sorriso gentil, Karen concordou em ajudar Bill. Ela ficou admirada pela maneira como Bill conseguia se comunicar e por sua abordagem educada e amigável. Com cuidado, ela pegou Bill e o carregou, mantendo-o seguro enquanto ele examinava as prateleiras de livros. Enquanto Bill buscava conhecimento em meio a inúmeras páginas, Karen o acompanhou, fornecendo informações adicionais sobre os livros que ele estava interessado. A cena era única e memorável, com Bill, a serpente divina, explorando o vasto mundo da literatura com a ajuda da atenciosa e curiosa Karen. Enquanto eles se moviam pelas prateleiras e compartilhavam momentos de aprendizado, uma nova amizade estava florescendo, unindo duas criaturas de diferentes naturezas em um objetivo comum: a busca pelo conhecimento e a compreensão do mundo ao seu redor. Enquanto os minutos se desdobravam, Bill e Karen mergulharam nos livros da biblioteca, compartilhando informações e discutindo as descobertas que faziam. A atmosfera na biblioteca era calma e acolhedora, à medida que Bill aprendia mais sobre o mundo através das palavras impressas e Karen enriquecia sua compreensão com suas explicações. À medida que conversavam, Bill percebia semelhanças entre Karen e sua antiga amiga, Gisele. O jeito de Karen, sua gentileza e disposição para ajudar lembravam-no de Gisele, que o havia acompanhado em tempos difíceis. Após algum tempo, Bill conseguiu adquirir 4 livros, um livro de história e o segundo de medicina, terceiro sobre armas e armamentos, e o quarto livro sobre plantas, por um preço razoável. Karen, em um gesto de amizade e agradecimento, presenteou Bill com um 5º livro extra. O laço entre eles se fortaleceu enquanto compartilhavam suas paixões por conhecimento e literatura. Sentados juntos, Bill na mesa lendo as páginas dos livros e Karen atendendo outros clientes, eles passaram horas conversando e rindo. A tarde se aproximava, e a atmosfera leve e amigável persistia entre eles. Karen compartilhou parte de sua história com Bill, lembranças de tempos passados com seu avô, que vieram à tona ao falar sobre certos tópicos. Em um momento de nostalgia e gratidão, Karen foi até uma estante e pegou uma caixa de madeira. Ela abriu a caixa, revelando uma adaga de tamanho médio. A lâmina era serrilhada, com 3 dentes na parte inferior, e o cabo se assemelhava a uma criatura vermelha segurando a lâmina, com um pequeno gancho na extremidade. Karen explicou que a adaga tinha um significado especial para ela, lembrando-a dos momentos que passava com seu avô quando era mais jovem. Bill, surpreso e tocado pelo gesto, expressou sua gratidão.
Ele agradeceu a gentileza de Karen e prometeu cuidar muito bem da adaga. O presente simbolizava mais do que um simples objeto. Era um elo entre eles, uma lembrança de momentos compartilhados e um símbolo da amizade que estava crescendo entre uma serpente divina e uma jovem guardiã do conhecimento. Após Karen presentear Bill com a adaga especial, Bill examinou o objeto com interesse e curiosidade. Usando sua cauda, ele encaixou a extremidade da adaga que tinha o gancho, aproveitando o pequeno buraco ali para segurá-la. Ao fazer isso, Bill começou a realizar movimentos com a adaga, gerando pequenas ondas de ar que ecoavam ao seu redor. Um sorriso engraçado e adorável se formou nos lábios de Bill, revelando suas presas brilhantes. Karen não pôde deixar de rir diante dessa cena inesperadamente divertida. A conexão entre eles estava crescendo, e momentos como esse os aproximavam ainda mais. À medida que o dia chegava ao fim e o sol começava a se pôr, Bill e Karen continuaram a conversar e compartilhar experiências. Bill, usando sua habilidade de ajudar, ajudou Karen a vender alguns livros, fechando a loja para o dia. O espírito colaborativo e a amizade entre eles eram evidentes enquanto trabalhavam juntos. Com a loja fechada, Bill sabia que era hora de partir. A escuridão estava se instalando e a cidade estava prestes a descansar durante a noite. Ele se despediu de Karen, expressando sua gratidão por sua ajuda e pela adaga. Prometeu a ela que voltaria no dia seguinte, ansioso para continuar explorando a cidade e aprendendo mais sobre o que ela tinha a oferecer. Bill partiu da biblioteca com uma sensação de contentamento e entusiasmo. Ele rastejou pelas ruas da cidade, observando as luzes das janelas e os movimentos noturnos dos habitantes. Sua mente estava repleta de curiosidade, e ele mal podia esperar para a manhã seguinte, quando continuaria sua jornada de exploração. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Bill estava cheio de esperanças e expectativas. Ele tinha feito um novo amigo e descoberto um mundo fascinante de conhecimento e possibilidades. Com a lua iluminando seu caminho, Bill se dirigiu para um local seguro onde pudesse descansar e se preparar para a emocionante aventura que o aguardava na manhã seguinte. Enquanto a noite avançava, Bill continuava seu percurso pela cidade, observando os postes de luz que iluminavam suas ruas. A chuva começou a cair, inicialmente como uma leve garoa, mas logo se intensificou, envolvendo a cidade em uma fina cortina de água. Bill continuava a se rastejar pelas ruas, sua serpente branca contrastando com o cenário noturno. No entanto, a noite não estava isenta de desafios. Enquanto Bill explorava as imediações, um tijolo solto de uma antiga casa desprendeu-se e caiu, acertando sua cabeça. Mesmo com suas escamas cristalinas protegendo-o, Bill ainda sentiu um desconforto e uma dor incômoda. Ele balançava ligeiramente a cabeça, estrelinhas girando em seus olhos, enquanto sua mente tentava superar a dor momentânea. Recuperando-se do golpe, Bill continuou seguindo seu caminho com determinação. Ele se movia em alta velocidade, buscando abrigo da chuva que se tornava mais intensa. Logo, encontrou um barril próximo a uma casa antiga. Com um misto de raiva, tristeza e frustração, ele olhou para o barril e murmurou suas palavras. Vai ser nesse barril que eu vou passar essa noite. Tomara que eu consiga adquirir algo melhor para dormir. Bill lembrava das comodidades que tinha em sua vida anterior, quando não era uma serpente. Ele sentia a falta de seu corpo antigo e a capacidade de descansar de maneira confortável. Mesmo em sua nova forma, ele continuava a enfrentar desafios e adversidades que lhe recordavam de sua vulnerabilidade. Com um suspiro resignado, Bill se acomodou no barril da melhor forma possível. A chuva caía ao seu redor, criando um ambiente um tanto desolador. Apesar das dificuldades, sua determinação e curiosidade não esmoreciam. Ele continuava ansioso pela manhã seguinte, quando teria a oportunidade de explorar mais da cidade e buscar maneiras de melhorar sua situação, mesmo que isso significasse adaptar-se a uma realidade que era agora a sua. Na manhã seguinte, Bill despertou com um humor um tanto sombrio, seu sono inquieto e desconfortável não o deixara descansar adequadamente. Com um suspiro frustrado, ele percebeu que o barril improvisado não tinha sido uma boa opção para o repouso. Sentindo-se um pouco irritado, Bill abriu sua boca e liberou um jato de ácido, derretendo uma parte do barril para que pudesse sair. Após se libertar do barril, Bill começou a se mover pela cidade, seu humor carregado acompanhando. Ele explorou diversas áreas, visitando lojas de armas e plantas, além de pequenas barracas de venda que pontilhavam as ruas.
A sensação de desconforto persistia, e Bill estava determinado a encontrar maneiras de melhorar sua situação. Horas se passaram enquanto Bill vagava pela cidade, absorvendo as paisagens e os sons ao seu redor. No entanto, ele sentiu a necessidade de se afastar um pouco do agito da cidade. Ele se dirigiu aos portões da cidade, com a intenção de sair e encontrar um pouco de paz junto a um pequeno lago nas proximidades. Chegando ao lago, Bill se estendeu junto à margem, permitindo que a água fresca tocasse suas escamas. Ele fechou os olhos, tentando esquecer as preocupações que o atormentavam naquele novo mundo. Uma sensação de serenidade começou a se espalhar por seu corpo enquanto ele se concentrava no momento presente, afastando momentaneamente as inquietações que o cercavam. No entanto, a calma não durou muito tempo. Bill percebeu movimentos estranhos ao seu redor, um sinal de que algo estava acontecendo. Seus instintos de sobrevivência entraram em ação, e ele ficou alerta, seus olhos vermelhos atentos a qualquer ameaça potencial. Enquanto os movimentos continuavam a se desenrolar ao seu redor, Bill se preparou para enfrentar o que quer que estivesse por vir, pronto para agir conforme necessário para garantir sua segurança em meio a esse novo e misterioso mundo. No entanto, os movimentos que Bill havia percebido não representavam uma ameaça direta. Virando-se para trás, ele viu uma javali fêmea, claramente irritada e acreditando que Bill, a serpente branca, estava ameaçando seus filhotes. A mãe javali avançou em direção a Bill como uma cabeçada feroz, fazendo com que ele colidisse como uma árvore próxima e caísse no lago como uma expressão de completa incredulidade. É sério que isso está acontecendo comigo? Por que tem que ser eu? Bill pensou consigo mesmo enquanto afundava nas águas do lago. Sua cauda bateu no solo de pedras no fundo do lago antes que ele conseguisse nadar até a superfície, tentando acalmar a mãe javali que estava bastante agitada. Bill emergiu na superfície da água, tentando se comunicar com a mãe javali de alguma forma para tranquilizá-la. No entanto, a mãe javali não estava interessada em ouvir. Ela lhe deu outra cabeçada, fazendo Bill ser arremessado de volta ao lago. A situação parecia completamente surreal, e Bill estava cada vez mais frustrado com as circunstâncias em que se encontrava. Decidindo que era hora de agir de forma diferente, Bill observou atentamente os movimentos da mãe javali e começou a desviar habilmente de suas investidas. Ele mostrou, por meio de sua postura e movimentos, que não era uma ameaça aos filhotes. Gradualmente, a mãe javali pareceu perceber que Bill não tinha intenções hostis. Ela recuou, afastando-se com seus filhotes. Com a mãe javali e seus filhotes finalmente partindo, Bill conseguiu respirar aliviado. Ele se permitiu relaxar um pouco, deixando de lado a tensão e o desconforto que haviam se acumulado. Apesar do encontro inusitado, ele reconheceu que, mesmo nesse novo mundo repleto de desafios e situações inesperadas, ainda existiam momentos de calma e, por vezes, até de humor. Com uma mistura de alívio e resignação, Bill continuou a flutuar na água, observando as árvores e o céu acima, esperando que os próximos momentos trouxessem menos surpresas e mais oportunidades para explorar e aprender sobre esse mundo em constante mudança. Após passar várias horas no lago, buscando acalmar sua mente e relaxar suas escamas, Bill notou que o sol estava começando a se pôr, marcando o início da tarde que logo daria lugar à noite. Decidindo aproveitar o tempo, ele se moveu com seu característico rastejar em direção a um local repleto de pedras, escolhendo como local para treinar suas habilidades. Enquanto Bill se preparava para treinar, uma voz familiar ressoou em sua mente. Era a mesma voz misteriosa que o havia guiado até agora, e que agora se identificava como Noriko. Bill lembrava que tinha ouvido falar sobre uma habilidade chamada Construtos de Veneno, mas Noriko explicou que essa habilidade estava temporariamente trancada, esperando que Bill acumulasse pontos de evolução para desbloqueá-la. Noriko prosseguiu em detalhar como essa habilidade funcionava. Permitiria a Bill manipular toxinas para criar estruturas sólidas, como armas e objetos, que imitassem seres monstruosos. Intrigado por essa nova possibilidade, Bill questionou Noriko sobre uma habilidade semelhante que ela mencionou. Ela prontamente compartilhou informações sobre essa segunda habilidade, que ainda estava por ser desbloqueada. Bill escutava atentamente, absorvendo cada detalhe sobre as habilidades que poderiam ser suas em um futuro próximo. Bill não pôde deixar de expressar seu desejo por um nome mais pessoal para Noriko, que compreendeu e revelou seu nome completo, embora a sugerisse que a chamasse de Nori para maior simplicidade.
Bill agradeceu a Nori pela informação, coçando seu queixo com a ponta de sua cauda, enquanto processava as novas perspectivas e possibilidades que se abriram para ele. Com essa troca de informações, Bill sentiu um senso renovado de determinação e curiosidade, pronto para enfrentar os desafios e aprender as complexidades desse novo mundo com Nori ao seu lado. Bill, com seus olhos vermelhos focados, observou seu entorno em busca de algo interessante. Seus olhos pousaram em um ninho de abelhas que estava pendurado em uma árvore próxima. Com um pensamento esperançoso, ele murmurou: tomara que esse ninho de abelhas dê pelo menos alguns pontinhos de evolução. Bill não perdeu tempo e, com sua boca aberta, começou a concentrar sua energia venenosa. Um círculo laranja e avermelhado começou a se formar na frente de sua boca, sinalizando a preparação para seu poderoso ataque. Um forte disparo de seu hálito de veneno foi lançado em direção ao ninho de abelhas, o veneno ácido correndo em direção ao alvo. O impacto do golpe foi avassalador, causando uma reação rápida no ninho de abelhas. O ácido corrosivo derreteu o ninho e as abelhas foram afetadas pela potência do veneno. Enquanto a árvore era danificada e o solo começava a ser dissolvido pelo ácido, Bill assistia a tudo isso como uma expressão cômica em seu rosto. A ação, que deveria ser relativamente simples, desencadeou uma série de eventos surpreendentes. Uma tela azul surgiu à sua frente, trazendo a notícia de que sua habilidade Hálito de Veneno tinha evoluído para o nível 1. Bill soube que agora sua habilidade tinha buff de estabilidade e causaria 10% a mais de dano por envenenamento. Além disso, se combinasse com o veneno natural de suas presas, o dano passaria para 15% a mais de potência, com um aumento de 7% no alcance e 1 minuto adicional de duração do veneno no alvo. A surpresa não parou por aí. Uma segunda tela azul apareceu, informando que Bill havia adquirido 6 pontos de evolução. Ele foi apresentado como uma escolha: usá-los imediatamente ou guardá-los para oportunidades futuras. Bill considerou cuidadosamente suas opções, enquanto as telas azuis permaneciam à sua frente, aguardando sua decisão. Com um olhar determinado em seus olhos vermelhos, ele tomou sua decisão e fez sua escolha, pronto para continuar sua jornada em um mundo repleto de mistérios e descobertas. Bill observou atentamente as telas azuis à sua frente, ponderando cuidadosamente suas escolhas. Decidindo usar um dos 6 pontos de evolução que ele havia adquirido, ele clicou na tela para desbloquear sua nova habilidade Construtos de Veneno. Uma notificação surgiu, anunciando que a nova habilidade estava desbloqueada no nível 0. Logo ao lado da habilidade Construtos de Veneno, Bill notou outra habilidade chamada Criação de Criatura de Veneno. Nori, a voz misteriosa, prontamente explicou como essa habilidade funcionava. Criação de criatura de veneno permitia a Bill transformar o veneno que controlava em formas de criaturas monstruosas e perigosas, tornando-as armas de ataque contra inimigos em batalhas. Nori exemplificou com lobos, dragões, tubarões e outras criaturas imagináveis. Além disso, Nori mencionou que as habilidades de criação de criatura de veneno e construtos de veneno tinham sinergia e podiam ser potencializadas quando usadas em conjunto. Com a informação dada por Nori, Bill ficou ciente de que era essencial ter ambas as habilidades para potencializá-las ao máximo. Depois de desbloquear essas novas habilidades, Bill percebeu que ainda restavam 4 pontos de evolução. Decidindo guardar esses pontos para uma ocasião futura, ele continuou sua jornada. Alguns minutos depois, Bill rastejou até os portões da cidade, cumprimentando os porteiros que havia conhecido antes. Ele estava a caminho da biblioteca de Karen, onde pretendia pedir algo para Karen. Chegando à biblioteca, ele esperou pacientemente pelo momento certo para fazer seu pedido à gentil atendente. Bill aproveitou o tempo enquanto aguardava a chegada de Karen para pegar alguns livros de romance na biblioteca. Com seus olhos vermelhos fixos nas páginas, ele mergulhou na história dos personagens, absorvendo cada detalhe das emoções e reviravoltas da trama. Enquanto Bill estava imerso na leitura, Nori, a voz misteriosa, comentou de forma sarcástica sobre a cena incomum de uma serpente lendo livros de romance, provocando uma risada interior. As horas passaram rapidamente, e Bill continuava absorvido pela narrativa, até que algo tirou de seu devaneio. Ele olhou para trás e viu Karen com um sorriso leve nos lábios, indicando que ela havia chegado. Surpreso e envergonhado por ter sido pego tão distraído, Bill rapidamente fechou a capa do livro usando sua cauda e gaguejou ao falar com Karen.
Ah, você estava aqui o tempo todo. Karen respondeu com bom humor, mencionando que ele havia lido da página 5 até a 19 desde sua chegada. Ela comentou sobre como era a primeira vez que via uma serpente tão interessada em um livro de romance, soltando uma risadinha enquanto Bill ficava visivelmente envergonhado, suas escamas quase ganhando uma tonalidade mais intensa de vermelho. A situação provocou um clima leve e descontraído entre os dois, deixando Bill um tanto sem jeito, mas também trazendo um sorriso a seus lábios. Bill ficou um pouco constrangido, mas admitiu ter ficado entretido com os livros de romance, compartilhando sua experiência enquanto Karen escutava com um sorriso gentil. Logo depois, Bill perguntou a Karen se poderia ficar na casa dela, explicando que estava frustrado por não ter encontrado um lugar confortável para dormir e que barris e telhados não eram muito ideais para ele. Karen considerou o pedido, mencionando que precisaria falar com sua mãe, Kushina. Após fecharem a loja, Bill subiu nas mãos de Karen e os dois começaram a caminhar em direção à casa dela. Durante a caminhada, eles conversaram sobre diversos assuntos, compartilhando risadas e criando um ambiente descontraído. Ao chegarem à casa, Bill notou uma mulher de pele clara e esbelta, com cabelos ruivos típicos do clã Uzumaki. Seus olhos violetas combinavam com a beleza de seu cabelo, que era longo e liso, com um clipe preto segurando uma parte dele. A mulher estava na cozinha, visivelmente frustrada e um pouco estressada por ter queimado a comida, o que levou a ela a tirar uma panela na direção de Karen, mas acabou acertando Bill. Bill usou sua cauda para coçar a cabeça, brincando sobre a agressividade da mãe de Karen. Enquanto isso, Karen ria da situação, demonstrando um clima descontraído em sua casa. A jovem bibliotecária, de cabelos ruivos, compartilhou risadas com Bill enquanto a mãe, Kushina, percebia que eles haviam chegado. A situação inusitada trouxe um momento engraçado e um tanto caótico, mas também mostrou como Bill e Karen estavam se integrando na vida um do outro e na dinâmica familiar. Kushina estava genuinamente intrigada com a presença de Bill, a pequena serpente branca de olhos vermelhos, nos braços de sua filha. A curiosidade a levou a tomar uma atitude peculiar. Ela pegou outra panela e a arremessou em direção a Bill para verificar sua reação. Porém, dessa vez, Bill conseguiu segurar a panela com a sua cauda, demonstrando agilidade e habilidade em evitar o impacto. Com um tom calmo, Bill se dirigiu a Kushina, pedindo desculpas por qualquer incômodo e assegurando que não representava uma ameaça. Ele ressaltou que não havia feito nada para justificar a agressão e que não tinha a intenção de causar problemas. Enquanto isso, Karen explicava à sua mãe a situação detalhadamente, compartilhando como eles se conheceram e como Bill havia pedido para ficar na casa deles temporariamente. Enquanto a conversa continuava entre Kushina e Karen, Bill aproveitou o momento para verificar seus próprios status e níveis de habilidades em um canto da sala. A cena ilustrava o contraste entre a curiosidade de Kushina, a calma de Bill e o papel de mediadora de Karen na situação. Enquanto Karen e Kushina conversavam e preparavam o jantar na cozinha, Bill continuava a ouvir as orientações de Nori em sua mente. Nori fez questão de mencionar algo importante. Como Bill possuía um corpo de serpente, ele também era capaz de ingerir comida humana, não ficando restrito apenas à alimentação típica de serpentes. Enquanto folheava os livros que estavam disponíveis na casa, Bill encontrou 2 livros específicos na categoria de romance e drama. Enquanto lia atentamente, ele ficou um pouco distraído e não percebeu que Kushina e Karen estavam observando-o. Ao notar que elas estavam olhando, Bill gaguejou e expressou seu constrangimento, causando uma reação engraçada e descontraída entre os três. O jantar transcorreu tranquilamente, com Bill compartilhando o momento com Karen e Kushina. Após a refeição, Bill se acomodou em uma pequena almofada, planejando suas próximas ações para ganhar dinheiro e adquirir coisas que ele desejava. Enquanto se entregava ao sono, seu último pensamento foi sobre a possibilidade de se tornar mais forte e adquirir novas habilidades ou pontos de evolução que pudessem permitir que ele alcançasse a forma humana que tanto almejava. A cena retratava um momento de harmonia e reflexão, com Bill ansioso pelo que o futuro reservava. Continua.